Bom dia a todos. Na aula de hoje, vamos falar sobre uma força muito importante na hidrostática, que é uma força denominada empuxo, tá? Nós vamos caminhar com calma para compreender bem o que é essa força. Então vamos lá. Imagina aqui que você tem a seguinte situação, né? Um líquido qualquer, né? E aí você vem e mergulha um objeto, no caso aqui, eu estou considerando um bloco, né? Um bloco verde. Você mergulha um objeto qualquer dentro desse fluido, né? No caso aqui a gente está considerando um líquido, mas a força, o empuxo, ele acontece tanto no fluido em geral, tanto no líquido quanto nos gases, né? Mas a gente vai considerar o líquido nessa aula porque nos líquidos o empuxo é muito maior do que nos gases. Mas vamos lá. Então você mergulhou aqui um objeto, mergulhamos aqui um objeto, né? Dentro de um líquido qualquer, o que vai acontecer? A gente já viu nas aulas anteriores, pela lei de Stevens, que a pressão no interior de um fluido, né? A pressão aumenta com a profundidade. E pressão, gente, é força por área. Então, se eu tenho uma pressão sendo exercida nas faces desse bloco, significa que eu tenho uma força, né? Então, pressão é força sobre área, onde tem pressão tem força. E essa força tem a ver com as colisões das moléculas do fluido, né? Que vão estar colidindo com as faces desse cubo, né? Então, você vai ter aqui, uma vez que esse cubo encontra-se mergulhado no fluido, ele vai sofrer ação de força em toda a sua superfície, em todas as suas faces. Mas aí vem uma questão interessante. A gente já viu que quanto mais profundo, num ponto de maior profundidade, a pressão vai aumentando. Isso significa que a pressão exercida aqui na face inferior do cubo, ela é maior do que a pressão que existe na face superior do cubo. Isso significa que a força que o líquido vai exercer para cima, né, na face inferior do cubo, essa força ela vai ser maior do que a força que o líquido circundante vai exercer na face superior do cubo. E nas laterais aqui a gente vai ter uma situação simétrica, né? Então essas forças se cancelam, mas na vertical a gente tem uma assimetria. A força que o fluido empurra o bloco para cima é maior do que a força que esse mesmo fluido empurra o bloco para baixo. Moral da história: você pode imaginar uma espécie de resultante de toda a interação que o fluido exerce sobre o bloco. Isso vai gerar, no frigir dos ovos, uma resultante direcionada para cima. E essa resultante, né, que é o efeito global do líquido sobre o objeto que está mergulhado ali, essa força a gente chama de empuxo. A gente chama de empuxo. Eu não estou dizendo que isso é a força resultante do F igual a ma das leis de Newton. Não. Estou dizendo que isso é o efeito global, né? A resultante de toda a ação do líquido em cima do objeto que está ali imerso nesse líquido, né? Então, o efeito global disso é uma força dirigida para cima chamada empuxo. Então, escrevendo isso, né, para botar no caderno, como é que fica? Quando um corpo é imerso, tá? Aqui nesse exemplo eu estou considerando um objeto totalmente mergulhado, mas não precisa. Ele poderia estar parcialmente mergulhado, tá? Quando um corpo é imerso, total ou parcialmente, tanto faz, né? Quando um corpo é imerso em um fluido, ele sofre a ação de uma força denominada empuxo, dirigida verticalmente para cima. Então é isso. Empuxo é isso. Sempre que um objeto está imerso em um fluido, aqui a gente está considerando um líquido, mas poderia ser no meio gasoso também, o ar, né? A gente está imerso no ar nesse momento. Então a gente tem uma força dirigida para cima chamada empuxo. Mas a gente vai ver que o empuxo do ar sobre a gente ele é desprezível e já o empuxo nos líquidos não, né? O empuxo no ar ele vai ser relevante quando a gente estiver considerando um balão, algo do tipo. Mas vamos com calma. A gente precisa chegar na fórmula matemática do empuxo
para entender isso que eu estou adiantando aqui. Então, empuxo é isso. Beleza. Aí vem o seguinte, o que vai acontecer? Imagina que você pega esse bloco, mergulha ele com a mão lá no meio do recipiente, né? E aí você solta esse bloco. Quando você solta esse bloco, ele pode descer, afundar, ele pode subir, ele pode ficar parado, enfim, o que vai acontecer? Bom, possivelmente vocês já ouviram falar que se ele for mais denso do que o líquido, ele desce, se ele for menos denso, ele sobe. Mas hoje nós vamos entender o porquê disso, né? Porque ciência não é mágica, não é decorar as coisas, né? A gente tem que compreender e prever o que vai acontecer. Então, quem determina isso, gente, é muito simples. São as leis de Newton. Então, olha só. O bloco está aqui. Quais forças existem sobre o bloco? Ele vai ter o peso, que é a força gravitacional, né? Que a Terra puxa para baixo. E tem o empuxo, que a gente acabou de ver, que é uma força que o líquido exerce sobre ele para cima. Ele vai subir, vai descer ou vai ficar parado? Depende de quem é maior do que quem. Se o empuxo for maior do que o peso, a resultante vai apontar para cima, F igual a ma. Se a resultante aponta para cima, a aceleração também aponta para cima, então ele vai subir. Se o empuxo for menor do que o peso, a resultante vai apontar para baixo, F igual a ma. Se a resultante está para baixo, a aceleração também, o objeto vai descer. E se o empuxo for igual ao peso, a resultante é zero, né? Então a aceleração vai ser zero. Um bloco em repouso permanece em repouso, ele vai ficar parado. Bom, então é isso. Agora, como que eu vou saber se o empuxo é maior, menor ou igual ao peso? Aí eu preciso de um meio de calcular o empuxo. O peso a gente sabe calcular, é massa vezes a gravidade, né? Se você conhecer a densidade e o volume do bloco, como densidade é massa por volume, massa vai ser a densidade vezes o volume, né? E a gravidade a gente sabe quanto vale, então o peso é fácil de calcular. Resta saber como calcular o empuxo. Então eu vou fazer um truque aqui, um macete, tá? Para a gente deduzir uma fórmula, uma expressão matemática para calcular o empuxo. Então eu vou considerar o seguinte truque, tá? Imagine que no lugar do bloco, tá? Que não exista bloco nenhum, mas eu vou imaginar, vamos considerar a água aqui só para ficar mais concreto o exemplo, mas poderia ser um líquido qualquer, tá, gente? Então vamos imaginar que não tenha bloco nenhum, mas que eu, de modo abstrato, imagine que tem um bloco de água aqui, ó, circundado pela própria água. Aqui eu tenho um bloco de verdade, de um material qualquer, né? Está circundado pela água. Vamos imaginar que você tem aqui um bloco de água. Não estou doido não, tá, gente? Daqui a pouco vocês vão ver o porquê que eu estou fazendo isso. Um bloco de água circundado pela própria água, né? O que vai acontecer? Aí, gente, olha um raciocínio físico importante. A interação do líquido circundante, ela não depende do que é feito esse bloco. Se é um bloco de madeira, de chumbo, ou se é um bloco de água. Porque essa interação depende da influência do líquido circundante externo. Então essas colisões das moléculas aqui, ó, nas faces do cubo, elas independem do tipo de material que está aqui dentro. Elas vão depender simplesmente do volume, né? Da geometria aqui, ó, do volume que está aqui. Agora, qual material específico que está aqui, se é chumbo, se é madeira ou se é a própria água, isso não deveria alterar em nada a ação do líquido circundante externo. Então, moral da história, seja num bloco de verdade, circundado pelo líquido, ou seja num bloco de líquido, né, circundado pelo líquido, o empuxo que vai aparecer no bloco de verdade e no bloco de líquido é o mesmo. Então, se você imaginar essa coisa esquisita, né, de um bloco de líquido imerso no próprio líquido, o empuxo que o líquido circundante faz sobre esse bloco é o mesmo empuxo que apareceria
caso fosse um bloco de verdade. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente vai usar as leis de Newton para calcular esse empuxo. Nesse caso aqui de mentira, mas uma vez que esse empuxo é igual ao caso concreto, se eu conseguir calcular uma fórmula para o empuxo aqui, eu posso usar ela para o caso concreto. Esse é o roteiro. Estou explicando para vocês não acharem que eu estou doido, tá? Então vamos lá. Vamos seguir. Então, bom, vamos lá. Isso aqui chama, o resultado que a gente vai chegar aqui é conhecido como princípio de Arquimedes, né? Porque foi o Arquimedes que chegou nesse resultado, né? Que por outros meios, né? Não por esse daqui. Eu vou demonstrar para vocês usando as leis de Newton. Então vamos lá. Vamos imaginar esse bloco de líquido imerso no próprio líquido. Ele vai ter um peso para baixo e um empuxo para cima. Agora, olha que interessante. Se aqui eu tenho um bloco de líquido imerso no próprio líquido, esse bloco está em repouso. Ele obrigatoriamente vai estar em repouso ali. E aí eu vou usar a lei de Newton. Se ele está em repouso, a aceleração vale zero, então a força resultante também vale zero. Em termos de força, isso significa que o empuxo é igual ao peso do bloco de líquido. Então a gente conclui que a força de empuxo vai ser igual ao peso do fluido, desse bloco de fluido aqui. Lembra que eu disse que o empuxo calculado nessa situação aqui esquisita é o mesmo empuxo do caso real? Então o que a gente conclui? Eu acabei de mostrar que um empuxo é igual ao peso de um bloco de fluido. Num caso real, como o empuxo é o mesmo, né? Eu concluo que se eu tenho um bloco de verdade aqui, o módulo dessa força que a gente chama de empuxo, ele vai ser igual ao peso do fluido deslocado. O que é o fluido deslocado? É você imaginar o mesmo volume do bloco ali, mas como se fosse esse volume de líquido. Então vamos imaginar, ó, esse bloco aqui está mergulhado. Então você imagina um irmão gêmeo dele, né, um bloco gêmeo dele, só que feito de líquido. Então o peso desse bloco de líquido vai dar um valor, sei lá quantos newtons. E esse é o valor do empuxo que existe que vai atuar sobre o bloco de verdade. Esse empuxo vai ser maior, menor ou igual ao peso do bloco de verdade? Aí cada caso é um caso, daqui a pouco a gente vê. Dando um outro exemplo aqui. Imagine que você é o objeto. Você mergulhou numa piscina e momentaneamente você está totalmente debaixo d'água. Você deu um mergulho, né? Nesse momento que você está totalmente debaixo d'água, como que eu calculo o empuxo sobre você? Aí você tem que imaginar um boneco de você idêntico. Imagina um boneco de água de você. Uma cópia de você, só que feita de água. Esse boneco de água, que é idêntico ao seu volume, né? A sua superfície. É um boneco, uma cópia de você, só que feita de água. Esse boneco de água tem um peso, que vai dar não sei quantos newtons. Esse peso desse boneco de água é diferente do seu peso. Você tem esqueleto, músculo, enfim. Você não é feito 100% de água. Então o peso desse boneco de água, isso é o valor do empuxo. Faz a conta do peso desse boneco de água, vai dar não sei quantos newtons. Então quando você estiver totalmente mergulhado ali, a força de empuxo que a piscina vai empurrar você para cima vai ter esse valor, né? Então é isso que o princípio de Arquimedes diz. É esquisito, mas é uma consequência das leis de Newton. E é isso daí. Esse nome aqui, gente, fluido deslocado, é em referência a uma situação assim. O volume deslocado, quando você está considerando um objeto imerso num fluido, tem a ver com quanto do volume do objeto está mergulhado. Então, por exemplo, por que tem esse nome deslocado, tá? Vocês vão ver muito isso nos livros. Imagina que você tem um recipiente, né, de água, né, a água está completando aqui até a borda, ó, cheia até a tampa de água, tá?
completamente cheio o recipiente. Se eu pego meu celular e mergulho, o volume, ó, metade do celular mergulhou. O volume da metade desse celular, o que vai acontecer? Esse mesmo volume de água vai ter que transbordar para fora do recipiente. Esse volume que transbordou para fora é o que a gente chama de volume deslocado. Então, fluido deslocado corresponde ao volume do objeto, quanto do volume dele que está imerso naquele fluido. Neste exemplo aqui que a gente está considerando, 100% do volume do bloco está imerso no líquido, né? Então, o fluido deslocado seria um volume equivalente ao volume total desse bloco. Mas não precisa ser assim. Vai ocorrer situações em que, por exemplo, você pode ter um bloco com somente parte do volume dele submerso. E aí, nesse caso, o fluido deslocado não vai corresponder ao volume total do bloco. O fluido deslocado vai corresponder somente à parte, ao percentual do volume que encontra-se mergulhado aqui. E aí o empuxo tem a ver com o peso do fluido deslocado. Então, no caso aqui, num bloco estar parcialmente submerso, você tem que calcular, imaginar só esse volume verde mais claro aqui, né? Imaginar esse volume feito do próprio líquido. E o peso disso vai ser o empuxo. Então não vai ser você não tem que imaginar o volume total, não. Agora, claro, se o objeto está totalmente mergulhado, o fluido deslocado é igual ao volume total do objeto. E aí você imagina esse volume feito de líquido, o peso disso é um empuxo. Ufa, esse é o princípio de Arquimedes. Agora vamos para uma questão importante, né? Que é a seguinte, ver o que vai acontecer, né? Então vamos aqui. Vamos imaginar aqui que a gente tem um líquido qualquer, né? Com uma densidade, eu vou chamar de ρ do líquido, né? E eu mergulhei aqui um bloco, onde a densidade eu vou chamar de ρ corpo, né? Densidade do corpo. Imagine que você mergulhou, pegou com a mão, afundou esse bloco lá, de repente você solta. E aí você quer saber o que vai acontecer, se ele sobe, se ele desce, se ele fica quieto. E, bom, quem vai determinar isso não sou eu, não é você. São as leis da natureza, as leis de Newton. Então vamos ver. A gente sabe que tem um peso para baixo, tem um empuxo para cima. Tem que ver quem vai ganhar essa queda de braço. Se o empuxo for maior do que o peso, acelera para cima. Se o peso for maior do que o empuxo, acelera para baixo. Se o peso e o empuxo forem iguais, um corpo parado permanece parado. E vamos trabalhar com essa ideia. O peso do corpo é fácil de calcular, é a massa do corpo vezes a gravidade. Muitas vezes o exercício não vai te falar explicitamente a massa do corpo, mas ele vai te dar a densidade do corpo e o volume total do corpo. Então você pode substituir a massa pelo produto da densidade do corpo vezes o volume do corpo, porque densidade é massa sobre volume. Então você passa o volume multiplicando, massa é o produto da densidade vezes o volume, né? Então, o peso do objeto é sempre muito fácil, né? Vai ser a densidade do objeto, densidade do corpo, vezes o volume total do corpo, vezes a gravidade. E o empuxo? O empuxo, a gente já sabe, pelo princípio de Arquimedes, como calcular. O empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Neste exemplo, como o bloco se encontrou totalmente mergulhado, né? Pelo menos no início do problema, ele foi totalmente mergulhado, então o volume deslocado corresponde ao volume total do bloco. O peso do líquido deslocado, peso é sempre massa vezes a gravidade, só que agora não é a massa do bloco, de verdade, é a massa do fluido, é a massa do líquido. Por quê? Porque o empuxo não é o peso do objeto. Não é isso que diz o princípio de Arquimedes. Empuxo é o peso do fluido deslocado. Então você tem que imaginar um bloco feito de líquido. E o peso dessa coisa esquisita que é o empuxo. Então o empuxo vai ser massa vezes a gravidade, mas é a massa do fluido. Você pode trocar a massa por densidade vezes o volume, mas se é o peso, se é a massa do fluido, então é a densidade do fluido
vezes o volume deslocado. E neste exemplo, como o bloco encontra-se totalmente submerso no líquido, neste exemplo, o volume deslocado coincide com o volume total do corpo. Então, nesse exemplo, a gente tem que o volume total do corpo vai ser igual ao volume deslocado. Olha que interessante. Então, essa parte aqui do peso, né? Volume do corpo vezes a gravidade, vai ser igual a essa parte aqui do empuxo. Volume deslocado vezes a gravidade. A única diferença que existe entre peso e empuxo está nas densidades. E aí vem a questão: o que vai acontecer? Quem vai ser maior do que quem? Depende da densidade. Então, por essas duas expressões, você observa, por exemplo, que se a densidade do corpo for maior do que a densidade do fluido, o peso vai ser maior do que o empuxo, então o objeto acelera para baixo, ele afunda. Se a densidade do corpo for menor do que a densidade do fluido, o peso vai ser menor do que o empuxo, então ele acelera, a força resultante vai estar para cima, ele acelera para cima. E se acontecer da densidade do objeto ser igual à densidade do fluido, peso e empuxo serão iguais, e se o objeto foi abandonado ali e ele estava parado, resultante zero, ele continua parado. Então é isso, né? Essa é a análise. Vou passar para vocês uma tarefinha, né? Para garantir a diversão de vocês. Por hoje é isso. Um forte abraço a todos.